Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de dois tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha.
Além disso, há um pó chamado lecitina de soja. Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo, só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos, para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar. Leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula.
Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e o manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Usamos uma tesoura para cortar o excesso de papel alumínio.
e dobramos cuidadosamente a borda. Faltou só pintar o resto. Então, o enorme Kinder Ovo surpresa estava completamente pronto. Ficou muito bonito. Dessa vez fizemos uma imitação praticamente idêntica à original. Considerando os moldes, a máquina de chocolate e os produtos, isso nos custou mais ou menos R$14.000 e demorou 5 dias para preparar. Agora responda a minha pergunta: quem sentirá maior alegria quando verá esse enorme Kinder Ovo? É claro, crianças. Nós o cobrimos com pano dourado e o carregamos para o carro. Então o levamos para o lar da mãe e filho. As crianças ficaram encantadas. Elas rasgaram o Kinder Ovo surpresa. Olá! Hoje aumentamos muito o McDonald's e aumentamos várias vezes. Ou seja, faremos um grande café com leite gigantesco e clássico, batatas fritas e Big Tasty. A propósito, comente qual é o seu hambúrguer favorito do McDonald's. O meu é justamente o Big Tasty. Como sempre, vai ser muito interessante. O McDonald's não é McDonald's sem as suas belas embalagens. Portanto, vamos fazê-las novamente, só que em grande escala. Usamos papelão ondulado como esse. Desembrulhamos as caixas originais e medimos as dimensões das caixas. Multiplicamos e transferimos essas dimensões para o papelão. Quando foi necessário, cortamos. E nos lugares marcados, dobramos o papelão de maneira uniforme. Apertamos a cola termoplástica e montamos a caixa. A caixa para o Big Tasty ficou pronta. Também fizemos uma caixa para batatas. O balde de plástico virou uma grande xícara de café. E fizemos a tampa também com a mesma cartolina. Acho que ficou muito bom. Vamos nos armar com tintas. A primeira coisa que fazemos é pintar o balde plástico de amarelo, com uma lata de spray. E com tinta acrílica, cobrimos nossas peças de papelão. Colocamos a tampa pintada sobre o balde amarelo. Colocamos uma inscrição nela e pronto! Ela está muito parecida com o copo do McDonald's. Uma caixa para batatas e uma para Big Tasty. A propósito, nós o fizemos a partir de um antigo desenho de caixa. Talvez de fora não pareça tão complicado, mas levamos 15 horas para fazer todas essas caixas. A primeira coisa que fizemos foram as batatas fritas por imersão. São iguais às batatas fritas normais, porém, apenas de uma forma diferente. Portanto, precisamos de um saco de batatas. Abrimos o saco de batata e começamos a descascar. Nós despejamos as batatas descascadas na tigela. São muitas. Temos uma tigela cheia de batatas descascadas, mas elas estão sujas. Então as colocamos na pia e enchemos de água. Cada batata foi lavada com água limpa. E todas as cascas que esquecemos na primeira vez nós removemos. Colocamos as batatas perfeitamente limpas em uma panela. Enchemos com água para cobri-las completamente. E colocamos no fogo. As batatas devem ser cozidas, mas pelo jeito escolhemos o tipo errado, pois as batatas ficaram fervendo por 7 horas até ficarem moles. Retiramos o excesso de água. E com a ajuda de um espremedor amassamos as batatas. Quando a massa ficou mais ou menos uniforme, adicionamos bastante sal. E continuamos amassando. Essa forma é muito incomum.
para ampliar, usamos esses nichos de ferro. Despejamos óleo em cada um deles. E espalhamos com um pincel. Depois pegamos nosso purê de batata e colocamos nos moldes. E com as nossas mãos colocamos nos nichos. Usando algum tipo de objeto em forma de tubo, fazemos essa forma. Colocamos no freezer por um dia inteiro. Enquanto isso, fazemos um café gigante. Para isso, precisamos de 14 litros de leite. Abrimos as garrafas e colocamos em uma grande panela. Levamos ao fogo. Ele precisa ser aquecido a 60 graus. Enquanto isso, vamos começar a trabalhar nos grãos de café. Eles já estão tostados. Tudo que temos que fazer é moê-los. Então colocamos tudo em um moedor, um pouco de cada vez. Colocamos o café moído em outra panela. Dessa forma, moemos todas as 800 gramas de grãos de café desse jeito. Despejamos 5 litros de água sobre ela. Mexemos. E depois colocamos no fogo. Colocamos muito açúcar no nosso grande expresso. E mexemos mais uma vez. O leite já está quente. Então nós o recolhemos e colocamos no liquidificador. Fechamos e ligamos. Após esse procedimento, o leite se transformou em espuma. Colocamos essa espuma em um copo grande. Então passamos todo o leite quente através do misturador. Colocamos uma peneira em cima. O café já está fervendo, então vamos retirar da panela. E despejamos ele no copo grande. Nesse ponto, o nosso café com leite gigante está pronto. Muito parecido com o que eles vendem no McDonald's. Agora vamos fazer um Big Taste gigante. Ele consiste em um molho Big Taste, tomate, alface, cebola, carne moída, queijo emmental e, é claro, pães. É por aí que começamos. Derramamos água em uma tigela. Acrescentamos o fermento seco, sal e açúcar, óleo e, é claro, a farinha. Amassamos tudo isso junto e acrescentamos farinha, até que a massa não fique mais grudando em suas mãos. Em seguida, colocamos em uma bandeja de cozimento. Batemos um ovo e adicionamos um pouco de leite. E mexemos. Quando a massa tiver crescido, juntamos ela com essa mistura. E polvilhamos semente de gergelim por cima. Levamos ao forno a 200 graus. Já digo de antemão que a massa não foi o suficiente. Fizemos um lote duplo e assamos o pãozinho como esse. Tiramos a folha de alumínio. E cortamos ao meio. Ele ficou muito macio. Vamos fazer a carne moída. Acrescentamos alho seco, pimenta do reino, muito sal. E vamos usar as mãos para misturá-la. Mas há muita pouca gordura nessa carne moída, e a carne vai ficar 100% seca. Um pedaço de banha de porco vai consertar tudo isso. Cortamos a pele necessária e cortamos a gordura congelada em fatias. Cortamos em palitos e depois em quadrados. Pronto, colocamos os cubos de gordura na carne moída. E misturamos mais uma vez. Agora a carne vai ficar suculenta. Colocamos toda a carne picada em uma folha.
Pronto, vamos grelhá-la. Para isso, preparamos o fogo. Colocamos um pouco de óleo sobre a carne e esfregamos com as mãos. Colocamos a grelha em cima e a viramos. Colocamos a carne para fritar. Cobrimos com uma tampa para apagar o fogo, depois fritamos sem a tampa. Depois pegamos a carne com uma espátula e viramos. Nesse lado assamos por mais 10 minutos. E ela ficou pronta. Então vamos para o queijo. Usamos o queijo emmental para sabor e mussarela para derreter bem. Nós cortamos o queijo em pedaços menores. E os passamos pelo ralador. Misturamos bem todo o queijo. Dividimos ao meio e despejamos em 2 potes. Colocamos no fogão e mexemos sem parar até o queijo derreter. Preparamos os moldes. Bandejas de plástico engraxamos com óleo. Colocamos o queijo quente. E espalhamos sobre o molde. E deixamos que ela se fixe. Então, para o molho Big Taste, esprememos uma caixa inteira de maionese, páprica, pimenta do reino. Esmagamos um alho e descascamos. Cortamos bem fino e esfregamos com a faca em uma tábua. E adicionamos mostarda americana. Fatiamos o limão e esprememos o suco. Com certeza molho para churrasco. Mas ainda não acabou, tem uma coisa muito importante, um pouco de fumaça líquida. Mexemos uma última vez e o molho Big Taste está pronto. Dos legumes precisamos de tomates, alface, iceberg e cebola. Primeiro descascamos a cebola. E depois cortamos em meias argolas. Essa cebola está muito ardida. Fatiamos nossos tomates. Vamos montar o nosso Big Taste gigante. Colocamos uma fatia de queijo em um pãozinho. Em seguida, nosso hambúrguer. Outra fatia de queijo. Colocamos o tomate. Cebolas. O alface. Colocamos todo o molho em cima. E cobrimos com outro pãozinho. Agora está pronto o nosso delicioso Big Taste. Nesse momento as batatas já estavam congeladas. Podemos tirá-las do nicho de ferro. Eu acho que a batata ficou ótima. Colocamos uma enorme panela no fogo. Nós também vamos precisar de muito óleo. Abrimos e fazemos uma enorme fritadeira. Mergulhamos as nossas batatas no óleo quente. Retiramos e colocamos em toalhas de papel. E fritamos o resto todo. Vamos colocar na caixa.
Pronto, fizemos um menu gigante estilo McDonald's. Tudo isso levou 3 dias de trabalho, e eu acho que se tornou muito parecido com o original. Então vamos provar tudo. Batatas fritas. As nossas batatas não têm uma crosta crocante como a original. Vamos experimentar o café. O café está delicioso, muito parecido com o café original do McDonald's. E finalmente vamos cortar o Big Tasty.